Agora é legal, doutora, você comentar sobre a pandemia, porque ao mesmo tempo que trouxe adaptação, né, para uma situação que nunca ninguém tinha vivenciado assim em escala mundial, pelo menos nos últimos 20 anos, né, que a gente não tem de registro que tenha impactado tanto assim. E você falou, foi um momento mais difícil, mas que também é de uma oportunidade, né, para surgirem novas ideias e adaptações. O que aconteceu no setor durante a pandemia? A gente, um pouquinho antes da pandemia, no final de 2019, nós conversamos com o Dr. Fausto e ele falou, nós temos que oferecer a reabilitação para todos. Isso já antes da pandemia, antes né? Antes da pandemia. 2019. Então, porque como era o nosso modelo de reabilitação, os pacientes vinham e ficavam 30 anos, 40, 35. Claro que a gente entende muito o paciente que socializa aqui, que tem o Dante como sua casa, que tem apoio nos médicos, nos rostos familiares. Mas a gente falou, não, nós temos que fazer como é fora, nós temos que oferecer vaga para todo doente Dante, não para aquele que já está mais tempo. Então, nós resolvemos fazer um modelo de 12 semanas de reabilitação. Então, o paciente... até hoje, tá assim, é apresentado ao setor, quando ele vai ter alta ou quando o ambulatório envia, a gente se apresenta, mostra que exame a pessoa vai fazer, a gente admite e ele aprende, ele faz aulas presenciais 12 semanas. Depois, ele faz fora com o nosso controle telefônico, volta para fazer exames. Dessa maneira, a gente consegue atender do paciente da válvula ao paciente do transplante. Aí nós estabelecemos um critério de quem é o paciente que não pode sair do presencial. É o que tem CDI, são os pacientes mais graves, esses ficam. Aí, tudo bem, a gente recebe médicos do Brasil todo, atualmente com interesse em aprender teste cardiopulmonar, para prescrever exercício, para controle de atleta, para indicação de transplante. E isso a gente sabe que a pessoa deixa seu estado, deixa seu país, às vezes. Nós temos gente, a Karina, por exemplo, foi nossa residente do Equador, investe nisso. Aí chegou março e para tudo. Aí a gente se reuniu, eu falei, e agora? Os R3, e agora, doutora? Eu falei, não, deixa pensar, né? Aí eu fiquei umas 3 noites sem dormir. Falei, como é que eu vou fazer com essas pessoas que alugaram apartamento, que estão aqui? Sei lá, a gente é responsável. Sim. Aí nós falamos, vamos fazer a reabilitação online. Como? Então nos reunimos no 26 de março. Eu, o meu time de staff, que é fantástico. Minha maneira de ser diretora é distribuir entre todos. Todo mundo faz um pouco, é delegar. Eu não sou chefe que fala, eu centralizo. A gente delega de forma que o setor vai andar comigo, sem minha pessoa, com outro diretor. Então está tudo pronto. Então nós imaginamos que vamos mapear os pacientes. Dos educadores físicos, nós tínhamos na época 285 pacientes presenciais assíduos. Quem tem acesso ao WhatsApp? A imensa maioria, ou o paciente, ou o familiar, alguém. Nós começamos empiricamente, porque naquela época também ainda não saíamos, né? Nós, ninguém podia sair de casa, praticamente. Sim. Então, os professores, os educadores físicos, que foram parte importantíssima desse projeto, começaram a gravar aulas em casa, com sacos de feijão, com garrafa PET, com vassoura, cabo da vassoura. Então, eles filmavam e a gente falou, vamos fazer, como é que nós vamos fazer as aulas? Vamos fazer 6 aulas semanais, 2 de alongamento, 2 de condicionamento, 2 de musculação, né, com feijão e tudo, e um dia de descanso. Mas também esses pacientes estavam carentes de nos ver, aos médicos, porque, embora a gente não atenda, nós não terceirizamos o ambulatório. O paciente precisa de uma receita, ele vai no médico da coronária, da válvula, da hipertensão. A gente está lá para intercorrências e para conversar. Então, a gente sabe de muitos que o cônjuge está doente, que o paciente tem câncer. A gente, assim, faz parte do tratamento deles, mas muitas vezes a gente faz parte do apoio também emocional. O acolhimento do doente, né? Do acolhimento. Então, a gente criou essas aulas, a grande maioria aderiu e nós, os médicos, abrimos um canal com eles terças e sextas. Toda terça e toda sexta. O paciente tinha o grupo, eu fazia toda terça, e a doutora Flávia e o doutor Carlos na sexta. E claro que esse grupo estava... os professores estavam no grupo de atendimento online diariamente. Se eventualmente na quarta-feira aparecesse um paciente, estou com febre, dor no... Aí ela abria para nós. Se não, nós estávamos
todo o período da terça e da sexta abertos com o paciente. O paciente, não achei tal coisa no ambulatório, posso trocar por outro remédio? Não, reporte-se ao setor. Às vezes não conseguia, a gente falava, bom, tem a atorvastatina, posso pegar? Pode. E a gente tirava dúvidas, muitos pacientes, a gente estimulava a vir ao PS, falando, não, chega agora. Não, mas se pegar Covid, não, dor no peito, tem que vir. A gente levantava o prontuário, não dá para ficar em casa, coloque a máscara e vá. E dessa forma a gente foi atendendo esses pacientes. Quando esse grupo nosso dos médicos com os pacientes da reabilitação ficou até outubro de 2021. Continua, assim, entre aspas, porque se precisa, a professora já abre para nós. Do meu time, quem me assessora agora mais diretamente é a Flávia Bernardes, porque a gente, na época, a Flávia fazia o curso de gestão da GV. Então, nós passamos vários questionários, SurveyMonkey, qualidade de vida, e os pacientes nos mandavam os vídeos, como eles estavam fazendo. E também, nós vimos que em algum momento a gente precisava trazer para o grupo o psicólogo, porque alguns estavam longe da família, pela idade, estavam com problema financeiro, ficaram sem trabalhar um período. Ficaram sem trabalhar. Então, e também conseguimos apoio de nutricionista. Então, a psicóloga falava, olha, tentava acolher, principalmente na fase. Eles se cuidaram muito bem, porque, graças a Deus, nós perdemos muito poucos pacientes para a Covid do grupo de reabilitação. Se parar para pensar, doutora, vocês realmente conseguiram montar uma estrutura de wellness, né? Você tinha ali saúde mental, né? Tinha, tudo. A saúde nutricional e a atividade física, né? E a gente, assim, muitas vezes falava, mas eu não consigo comer direito porque está caro, porque estou longe, porque eu não vejo ninguém. Então, a gente realmente acolhe. Eu acho que o acolhimento foi a parte mais importante. Depois nós começamos, quando é que era a hora de voltar? Aí, no SurveyMonkey de um ano, uma vez instituído um ano esse projeto, nós vimos que a maioria dos pacientes se exercitava mais que quando vinha aqui. Em casa eles ficavam mais... Ficavam. Aí nós passamos a nos melhorar, porque quando nós podíamos sair, mas ainda não podíamos atender aqui, as aulas foram gravadas no ginásio de reabilitação. Então, no lugar onde eles faziam exercício. E nós também fizemos cartilhas de cuidados. Cartilha para o diabético, cartilha para o hipertenso. Assim, se sentir isso, não faça aquilo. Se sentir aquilo, não progrida. E tem tal, vá ao Dante. Então, eles tinham essa cartilha, um tipo de um e-book para os pacientes que, além da cardiopatia, tinham diabetes e tinham outros distúrbios metabólicos. Então, pare quando tiver assim, quando tiver esse sintoma, não resolveu, venha ao PS do Dante. E assim foi indo e foi muito bem. Quando nós pensamos, e sempre as nossas voltas sempre foram orientadas pela nossa CCIH. A gente não fazia nada sem a CCIH abrir para nós. Quando foi o momento, em outubro, de admitir alguns pacientes, também, nós fazíamos triagem na porta, triagem no setor, equipamos o setor com rolos de Perfex, litros de álcool, cada um tinha que higienizar seu colchonete, 5 pacientes no máximo, em vez de 12, bicicletas a 2 metros de distância, mas tudo isso foi... Respeitando todo o limite. Tudo foi calculado, limpeza terminal, tudo. E também temperatura checada na entrada. Agora nós abrimos para pós-Covid para pacientes, não só funcionários, e voltamos, então, nós voltamos agora em 2022 às aulas presenciais. Nisso nós vimos que muitos pacientes preferem ficar ou fazendo em casa, ou misto, porque alguns têm condução ou via, digamos, método poder aquisitivo para vir uma vez. Moram muito longe, demora muito tempo no trânsito. Longe, muita gente sem emprego. O gasto, querendo ou não, de transporte vai contar na... Vai contar, enfim. Então, nós passamos um questionário, quem tem praça perto de casa, quem tem um condomínio onde andar, quem gostaria de fazer em academia, recebemos, todos têm um jeito de fazer, ou na rua, ou andando em volta de uma praça, alguns preferem academia. Então, nós estamos agora no modelo presencial, à distância e híbrido. Esse paciente, ele é nosso paciente sempre, porque mesmo que está online, ou que está... Qual que é o nosso próximo passo? Ter o canal nosso no YouTube. Legal, isso é muito bom. A senhora mostrou uns vídeos pra gente, né? Então, tem alguns vídeos... Então, como é que funciona até hoje? Eu digo, tem que gostar do que você faz, porque eu vejo os vídeos 11 horas da noite, quando os professores elaboram, eu dou ok e vai.
Até hoje. Assim, você tem que ter gostado do que você Senão faz. você porque... não vai, né? Às 11 da Às noite, 11 da noite faz... 10 horas tendo aula, né? Na época da residência. Realmente, dá pra ver que você é apaixonado pelo que faz, doutora Rita. Então, porque aí a gente aprova e a aula vai. Os professores, então, mandam para os pacientes. Então, agora a gente quer ter um canal, digamos, uma coisa do Dante para o Dante, com algum grau de privacidade que as pessoas não clonem sozinhas, né? Depois, e fazer exercício. Nas muitas entrevistas que a gente deu, nós sempre enfatizamos, nós nunca fazemos online para o paciente que nunca foi nosso, porque nós temos que saber a patologia dele, o limite dele. A gente faz online depois que a gente conhece o paciente. Porque assim, a gente não tem, ele sabe contar a frequência, sabe os sinais de alerta. Então, nós estamos assim, nesse modelo atualmente. Como é que é o modelo do paciente que está distante? Ele tem que fazer aqueles 3 meses, né? Aquelas 12 semanas, aliás, para aprender. Daí ele vai fazer depois lá. E a gente controla mensalmente por telefone. Tem um ramal de uma sala que é só para isso. E ele tem que voltar para fazer os exames de controle com 6 meses. E esse exame é sempre cardiopulmonar. Então, a gente prescreve o exercício e controla pelo consumo de oxigênio real do paciente.